Estamos entrando em comunhão com Jesus ressuscitado. Queremos colocar aqui então a vida no momento da igreja, com o novo Papa, Leão XIV, que ele também seja introduzido no caminho da luz de Cristo, para poder bem conduzir a sua igreja. Também coloco como intenção de rezarmos pelo Padre Nélio Roberto Schwank, que é filho de Luiz Alves, mas ele foi meu formador, professor em Azambuja e administrador do Hospital de Azambuja durante quase 40 anos, 30 e poucos anos, e faleceu essa manhã. Ele estava já doente há bastante tempo, tinha problemas de saúde há muito tempo, mas foi um guerreiro, resistiu bastante e faleceu hoje de manhã, vai ser sepultado. Amém. Padre Nélio Roberto Schwank. Então coloquemos também aos cuidados, ao acolhimento do nosso Deus. Também as intenções que cada qual traz, para este momento. Hoje então são os ministros que são responsáveis para ajudar a condução desta celebração. E estamos aí às portas do Dia das Mamães. Então rezemos pelas nossas mamães, seja as que aqui estão, seja também as que ou não estão aqui, mas ainda são vivas, e aquelas também que já estão na casa do Pai. Então tudo isso coloquemos aos cuidados de Deus. E prosseguimos então nesse livrinho. Se alguém por acaso está a primeira vez, é na página, eu estava na página errada, 23, eu estava lá na minha sala, confessando os pecados. Então na página 23 do nosso livro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na alegria da Páscoa, aqui nos reunimos para celebrar a presença do Senhor Jesus ressuscitado entre nós. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus permaneceu com seus discípulos durante 40 dias até a sua ascensão, para criar neles a convicção da fé na sua ressurreição. Hoje, Ele permanece conosco para que nós também estejamos convictos na fé de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente e de que sua ressurreição já é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Senhor Jesus, ressuscitado de mortos, nosso na noite da Páscoa, nos arrancaste das trevas e com vossa luz nos iluminastes. Acendei em nós a luz da fé e o fogo do amor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Da primeira carta aos Coríntios. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pode alguns dentro de vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã nossa fé. Assim seríamos também considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Ele que ressuscitou Cristo, a quem, de fato, não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória e ainda estáis nos vossos pecados. Então também perecerão os que morreram em Cristo. Se
se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Havia luzes era o estímulo potencial para a restauração de uma cultura da vida, aberta à esperança e à certeza oferecidas pela fé, em uma sociedade muitas vezes caracterizada por uma cultura de morte, desespero e niilismo. Diretório de Piedade Popular e Liturgia. Acompanhando o Senhor ressuscitado em suas manifestações aos discípulos, abramos nossa vida, a vida nova da qual Ele nos quer fazer participantes. Vida para toda a criação, na qual a ecologia integral desponta como marca característica. Senhor Jesus, ressuscitado dos mortos, vós que na noite da Páscoa vos fizestes renascer pelo batismo para uma vida nova, acendei em nossos corações a responsabilidade pelo cuidado e pelo cultivo da obra da criação. Por sua morte, a morte viu, o Filho, sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem fez se descobrir. Meu coração bendiz, o amor me amou, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Primeira estação. O Senhor ressuscitou. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição, deste nova vida ao mundo. O Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então, saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Deus amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobria a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. Em nossos dias, contemplamos a força da ressurreição de Cristo em cada gesto concreto de generosidade em que irmãos e irmãs oferecem suas vidas pela defesa da vida dos mais vulneráveis e de toda a criação. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, dai-nos a graça de cuidar
Segunda estação. Jesus ressuscitado aparece à sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando ouviram, seus pais ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Em nossos dias, a grandeza da obra redentora de Cristo deve nos inspirar a admiração pela grande obra da criação, colocada ao nosso cuidado para cultivar e guardar, a exemplo do cuidado materno, e não como propriedade para dispor e subjugar. Terceira estação. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer ó Mestre. O encontro do Senhor ressuscitado com Maria Madalena é um convite a reforçar as relações de amizade social, base para a criação de alianças em favor da construção de uma ecologia integral que valorize o ser humano e toda a obra criada por Deus. Ressuscitei, aleluia.
Jesus ressuscitado aparece às mulheres. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. E saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando os seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse: não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Em nossos dias, aprendemos com o ressuscitado o respeito e a valorização das mulheres, que, muitas vezes, em nossas casas e comunidades, cuidam com zelo do ambiente em que vivemos, com um olhar atento e amoroso a todas as formas de vida que nos cercam. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que o cuidado com a terra seja reflexo da vivência de amor entre Deus e a humanidade. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quinta estação. Jesus ressuscitado aparece no caminho de Emaús. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas
com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Eles iam um para o outro. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? O caminhar paciente e educativo de Jesus com os discípulos de Emaús nos aponta hoje para a importância da educação para uma ecologia integral, que nos ensine novos hábitos de vida e consumo, mais conscientes e sustentáveis. Senhor Deus, pela vossa ressurreição, que nossa caminhada terrena seja um sinal luminoso do nosso caminhar junto a Ti. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Sexta estação. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. O Evangelho de São João. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Em nossos dias, fortalecidos pela esperança do ressuscitado, devemos assumir, como igreja, nossa responsabilidade no cuidado com a casa comum, participando das ações pastorais voltadas à ecologia integral ou, ao menos, apoiando-as. Senhor
com os discípulos vossos, inundados pelo Espírito Santo, sejamos ligados a zelar por toda a criação. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Sétima estação. Jesus ressuscitado aparece a Tomé. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estendeu a tua mão, coloca no meu lado e não seja incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: por que me viste? Creste? Felizes porque não viram e creram. Ao contemplar a aparição de Cristo a Tomé, no 8º dia da semana, somos chamados a valorizar o descanso dominical. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros, preservando a ação humana do ativismo vazio e da ganância desenfreada. Pela vossa ressurreição, que até as pessoas tenham participado de direito aos descansos tão benéfico e necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oitava estação. Jesus ressuscitado aparece junto ao mar de Tiberíades. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não.
Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Em nossos dias, somos convidados a reconhecer a sacralidade da criação em todos os seus aspectos, desde as paisagens e áreas preservadas até as formas de vida que a habitam, que devem ser protegidas do risco da exploração predatória e da extinção. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que cesse a exploração predatória, causadora da extinção de tantas espécies. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nona estação. Jesus ressuscitado envia Pedro a pastorear. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreie minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Na contemplação do envio de Pedro ao pastoreio, lembremos-nos em nossos dias daqueles que se dedicam ao cuidado das pessoas e dos animais esquecidos e abandonados, bem como dos que sobrevivem ao extrativismo predatório. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que sejamos, com toda a criação, reconectados com nossas origem. Sou pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Décima estação. Jesus ressuscitado envia os discípulos em missão. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando ouviram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-nos a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nos nossos dias, o envio missionário do ressuscitado deve nos abrir os olhos para as diferenças culturais entre os povos e nos empenhar na defesa do direito à sua autodeterminação, contra a imposição de uma cultura única e os desmandos da economia globalizada. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, somos enviados a anunciar a boa nova do reino de Deus, com respeito e comunhão com todos os povos e com suas culturas. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. 11ª estação. Jesus ressuscitado chama Paulo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Dos Atos dos Apóstolos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem está perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Que nesse tempo pascal, ao acompanharmos as inúmeras missões de São Paulo, nos dediquemos, como sociedade, a refletir a mobilidade em nossas cidades, optando por formas mais ecológicas de deslocamento, como o transporte público eficiente e o transporte solidário. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, ensinai-nos a dar novos sentidos às ações de nosso cotidiano, visando a organização mais ecológica com a criação. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? 12ª estação. Jesus ressuscitado sobe aos céus à vista dos discípulos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. No Evangelho de São Lucas. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. A alegria dos discípulos é uma marca das primeiras comunidades cristãs. Não obstante, a dor das catástrofes ambientais bate à nossa porta.
que nesse tempo pascal sejamos solícitos à causa das comunidades vitimadas por esses eventos extremos. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, somos convidados a renovar nossa esperança e alegria mesmo nas adversidades que devem gerar em nós solidariedade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 13ª estação. A comunidade do ressuscitado permanece unida na oração e na missão. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. E pela vossa ressurreição, deste nova vida ao mundo. Os Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que estava próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A força da ressurreição de Cristo nos congrega. Relembremos-nos sempre em nossas orações perseverantes dos homens e mulheres catadores de material reciclável, que, invisivelmente pelas ruas de nossas cidades, prestam um serviço público e ecológico. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que cada um de nós faça a sua parte na busca do meio ambiente e da verdade sustentável. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. 14ª estação. Jesus ressuscitado envia-lhe junto do Pai o Espírito Santo prometido. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Os Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Que a luz do Espírito Santo abra o nosso entendimento e coloque em nós maior desejo de conhecer os processos naturais e ambientais que nos rodeiam, de modo que saibamos interpretar e agir como cidadãos conscientes aos sinais de nosso tempo. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a humanidade em sintonia com toda a criação
madrugada em companhia do Senhor ressuscitado, alegremos interiormente, pois Ele está no meio de nós e caminha conosco, conforme a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tempo de Páscoa, da Páscoa e o exercício da Via Crucis são experiências fortemente batismais. Elas nos fazem compreender e aprofundar o fato de que, pelo batismo, fomos sepultados juntamente com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Recordando o nosso batismo, recebamos agora a água do batismo e renovemos o nosso compromisso de ser cristãos de verdade, construtores da fraternidade e da ecologia integral. Rezemos a oração da campanha da fraternidade, do verso da primeira capa, lá no início do livro, por dentro da capa, a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e aguardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa
Dentro de nós. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, onde ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado pela sua presença e participação. E agora então recebo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre vós a bênção de Deus onipotente e misericordioso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada noite, sob luz e companhia do ressuscitado, que Ele nos acompanhe e permaneça sempre convosco. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Os ministros, obrigado pela colaboração, mais uma vez pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite.